Agora a gente vai chamar a desembargadora, a doutora Alice Birchow, né, uma estudiosa no assunto de direito de família e sucessões, uma referência também, né, no direito de família, aqui com a gente, vai falar sobre nulidade e anulação do processo de inventário. Ela é desembargadora do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, mestre, doutora e professora de processo, família e sucessões na PUC Minas. É com você, doutora desembargadora Alice Birchow. Muito feliz de estar aqui com a gente. Boa tarde a todos, meus colegas de painel. É muito bom ouvir outras pessoas, porque a gente fala sobre os mesmos temas e às vezes fica assim, será que tem alguma novidade, né? Então, a gente sempre deve assistir, professor Valci, professora Sofia, obrigada, professora Thais, e principalmente obrigada ao meu caríssimo doutor Bernardo Câmara, né? Eu não vou nem contar a história de como a gente se conheceu para que não haja aí uma choração de tantos amigos, né, e tantas pessoas queridas. Eu sou desembargadora pelo 5º Constitucional, né, com muito orgulho. Nós temos visto aí algumas ofensas ao 5º Constitucional, mas como advogada que fui, né, fico vendo aí essas celeumas todas como trazem angústia para o advogado quando vai ajuizar uma ação, né? A questão aí do pacto tratado pela professora Sofia, a questão da colação, do valor da colação, como pedir, como formular esse pedido, né, tratada pelo professor Valcir, e aqui eu vou tratar de um tema não menos angustiante para todos nós e para quem decide também, que é a questão da petição de herança. Mas antes disso, é preciso tratar um pouquinho da nulidade e da anulabilidade, tanto no processo civil quanto no direito material. É claro que o meu tempo é muito pequeno, 20 minutos para isso é muito complicado, então nós vamos um pouco da teoria geral para depois passar para a especialidade. Eu gostaria, então, professora Thais, de a gente fazer uma grande comparação entre os dois institutos, nulidade e anulabilidade. Se nós pegarmos a maioria da jurisprudência e, infelizmente, da doutrina também, nós vemos uma confusão enorme entre nulidade e anulabilidade. Costumo falar para meus alunos que 90% do direito é saber o que é o ato jurídico válido. E depois, né, e portanto, ato jurídico, eu não gosto nem de falar, ato jurídico válido, hoje eu estava dando aula de citação, a citação válida, que citação válida? Se não for citação, não é válida, se não for válida, não é citação. Então, citação é o ato que se completou o chamamento do réu ao processo pronto, né? Mesma coisa, depositário infiel. Não, eu só vou saber se depositário é fiel ou infiel quando ele agir com infidelidade. Então, todo depositário é só depositário. A gente fica colocando uns adjetivos que não têm sentido para o vocabulário técnico, né? Então, ato válido é o ato que foi praticado. Então, o ato jurídico, para ser válido, ele requer o quê? Assim, claro que estou atropelando todas as outras especialidades e pensando num caráter geral de validade de ato, né? Então, o ato jurídico válido, e, portanto, ato jurídico, porque se ele for defeituoso, ou ele é nulo, ou ele é anulável. Então, para ser ato jurídico, ele tem que preencher 3 requisitos básicos para a validade, que é o agente capaz, né, o objeto possível, o objeto lícito, na minha época a gente falava objeto lícito, na minha época de graduação ainda, né, e a forma, desde que a forma seja da essência do ato, como é, por exemplo, o testamento e o casamento, 2 institutos tratados aqui, são atos extremamente formais, e por isso a professora Sofia teve esse desafio. Por quê? A meu ver, Sofia, data máxima vem dos que pensam em contrário, né? É impossível pacto sucessório, até porque nós temos um artigo lá no direito das sucessões, no testamento, em que diz que é proibido o pacto sucessório, e o pacto antinupcial por si só requer um pacto de futuro, né? De questões sucessórias futuras. E há uma previsão legal de que a forma é escritura pública. A única identidade que os dois têm é a escritura pública. O resto todo, os agentes não são o agente capaz para fazer o testamento, é plenamente capaz aos 16. Então, a gente tem aí uma vária diferença entre pacto sucessório, que causaria, então, uma nulidade desse pacto, e o pacto antinupcial. Mas isso, né, guardadas as proporções ditas aí pela professora, que ressaltou várias vezes que há controvérsia, né? Pois é. Então, este é o ato jurídico válido.
né? Só que pode haver um interregno muito grande entre a validade e a eficácia, que é o que o Valcir tratou agora quando a colação, né? Então, a validade lá do ato, quando se fez a doação, e a eficácia dele quando da morte, no sentido de ele continuar gerando efeito ou ter que trazer a colação, e quanto que tem que trazer a colação, né? Então, essa questão de validade e eficácia é muito confundida, tanto pelos doutrinadores quanto pela jurisprudência, infelizmente. A gente vê, então, às vezes, um voto começando lá no início, põe lá na emenda, nulidade, não sei o quê, aí vai conversando lá no voto, vai fundamentando o voto, aí fala, por que a nulidade, por que a anulação, por que a nulidade? Aí, no final das contas, você já não está sabendo mais se está falando de nulidade ou anulação. Por quê? Faltando um desses requisitos, o ato será nulo, né? Porque eles são da essência do ato, a mesma coisa que se te tirar o coração, você vai morrer. Então, da essência. Quando a lei diz que algo é da essência, é porque o ato não existe sem um daqueles requisitos de validade. Então, esses defeitos são gravíssimos, e estão faltando um deles, é passível de nulidade o ato, ou seja, há também uma controvérsia doutrinária se existe o ato inexistente, mas, a grosso modo, esse ato que sequer existiria. Ele seria inexistente, e para a lei não há ato inexistente, então ela fala em ato nulo. Então, a não ser lá no casamento inexistente, quando havia previsão, hoje não há mais, a gente fala só de casamento nulo e anulável, por exemplo. Então, faltando o objeto, né, o objeto não sendo possível ou lícito, faltando agente capaz, ou a forma era a prevista em lei e ela não foi obedecida, o ato, então, é nulo para o direito material, né? No direito, e aí, qual que é o ato anulável? São os vícios que a gente chama de vícios sociais, ou seja, os vícios menos impactantes no ato. Qual que é o problema grave aí da nulidade e da anulação? Nulidade, elas são questões de ordem pública e, portanto, poderão ser ajuizadas as ações, as demandas correspondentes que tratariam, então, desses vícios para que o ato não gere efeitos, certo? Então, é tentar desconstituir o ato baseado na falta de objeto, na falta, né, de objeto lícito, na falta de agente capaz ou na falta da forma prevista em lei. Esses vícios são vícios insanáveis, né? Já os atos anuláveis são previstos em lei, em cujo defeito a lei, o ordenamento jurídico, vê como defeitos mais leves. Então, é possível de sanar, são possíveis de sanar, principalmente pelo decurso de prazo. Então, o decurso de tempo faz com que algo que era viciado passe a não ser mais. Então, ele passe a ter eficácia, porque não reclamado, alguém não reclamou aquele direito, ou porque alguém não quis desconstituir aquele ato no prazo. E que alguém, e aí vem o interesse processual, né? Que alguém que tenha uma relação íntima com aquele ato, e que aquele ato fará diferença na sua esfera jurídica. Então, ao contrário da nulidade, na anulação, os interessados são um grupo restrito, né, a pessoas ligadas àquele ato e que, ao desconstituírem, terão uma situação de vantagem com aquele ato e, por isso, terão que demonstrar o interesse processual. Então, grosso modo, as ações baseadas em nulidade são ações, são demandas que baseiam-se em vício insanável. Qualquer pessoa, inclusive o Ministério Público, pode ajuizar essa ação, tem interesse, como, por exemplo, no homicídio, né? E aí eu estou falando bem lato sensu mesmo, e dano ambiental e porque são questões que podem trazer prejuízo a toda a sociedade. E, por ser questões de ordem pública, nulidade podem ser provocadas por qualquer pessoa, mesmo que não tenha interesse direto. Então, por exemplo, para a gente ficar na área de família, que tem bastante exemplo aí das palestras anteriores, nós temos o problema do casamento nulo e do casamento anulável. Então, no casamento nulo, por exemplo, eles são baseados em 3 crimes, né? Então, o crime de bigamia, o crime de homicídio doloso, né? Com dolo, não é dolo,
Tá uma moda de falar dolo e incesto, gente. É dolo e incesto, por favor, né? São palavras importantes aí do nosso vocabulário. Então, doloso e a bigamia, né? Então, incesto, bigamia e homicídio doloso vão gerar casamento, quer dizer, não vão gerar, né? Não é casamento, portanto, é um ato nulo. Então, qualquer de nós tem legitimidade para provocar uma nulidade nesse sentido. E aí, quando a gente entra na herança, nós temos um problema aí. Por quê? Então, só para a gente completar, o casamento anulável são os vícios mais fracos. Então, por exemplo, e o decurso de prazo faz com que eles se convaleçam. Na nulidade, não interessa o tempo que foi... Então, se alguém casou com seu próprio pai, ou com a sua mãe, e ficou 20 anos casado, 30, 50 anos, não é casamento. E, portanto, também não é união estável, mas não vai virar aula de família. Voltemos aqui. Então, a legitimidade também é diferente entre a nulidade e a anulação. Na nulidade, em regra, não há prazo, né? Porque ela não vai convalescer, então eu posso provocar a ação de nulidade em qualquer prazo. E a ação de anulação dos atos jurídicos, por exemplo, o casamento entre pessoas que não tiveram autorização para casar, os pais não autorizaram, mas o casamento deu certo, e aquela pessoa, então, que tinha lá 17 anos, se casou sem autorização dos pais, por algum erro ali, né, mas ela se casou, mas não tem nenhuma ofensa à sociedade, a questão é de ordem privada, e, portanto, seria um casamento anulável, e o próprio interessado, não mais qualquer do povo, mas o próprio interessado, é que teria legitimidade para ajuizar a ação de anulação do casamento. Então, as ações, elas também vão ter como origem, né, o direito violado aí, qual que vai ser exatamente a questão da actionata, né, que está lá no artigo. Eu sou péssima de número de artigo, mas para eu não falar número errado, né, 189, eu sabia que era lá no início do código, eu sei que existe, né, e o código está aí para a gente consultar. Bom, o que acontece, então? Na questão do direito sucessório, nós temos alguns problemas, como o professor Valcir trouxe, que é a relação entre o procedimento de inventário, que, em tese, seria um mero procedimento administrativo, mas que nós vemos cada dia mais na prática que ele está, sim, no campo de vista da litigiosidade, né? É um procedimento que tem a possibilidade, inclusive, dos próprios herdeiros terem momentos de litígio entre eles ali, e nós temos algumas ações preocupantes. Por exemplo, né, a ação de habilitação de crédito. Como que fica a possibilidade aí de um credor vir, credor do próprio espólio ou credor do herdeiro do espólio, pedir o seu crédito? Então, a habilitação de crédito, ela tem, num primeiro momento, aí só uma questão de conscienciosidade, ou seja, alguém exibe o crédito contra o espólio e um crédito qualquer contra o espólio contratual, e porque o falecido morreu sem pagar aquele credor, o credor, então, pede que seja habilitado o crédito. Se os herdeiros, e aí isso até em procedimento apartado, se os herdeiros concordarem com aquele crédito, o crédito será habilitado. Se discordarem, aí a gente vai ter as ações e a tal das vias ordinárias. O que é, né? Às vezes, o estudante de direito, como bem lembrou o professor Valcir, fala assim, mas o juiz me mandou para as vias ordinárias. O que quer dizer isso, né? Ele não está te xingando. O inventário, ele não tem uma fase para desenvolver a prova, tá? Então, toda vez que for necessário, que houver um conflito ali, porque a gente tem o juízo universal do inventário. O que é o juízo universal do inventário? Todas as demandas devem ser levadas primeiro ao juízo do inventário, para que ele tome ciência daquilo, né, exceto as trabalhistas, mas a maioria das demandas é levada ao juízo do inventário. Então, quando o espólio for parte, primeiro, é importante levar a questão por petição ao juízo do inventário, que se entender que precisa, para decidir aquela questão, de outras provas, além das provas documentais, não for necessária só a prova documental, mas prova testemunhal, prova pericial, prova de outra magnitude, o procedimento de inventário, ele não é a sede para isso. Então,
o juiz dá um despacho e fala, remeta as partes às vias ordinárias. O que ele está dizendo? Vá mover a ação própria e, normalmente, é por isso que eu vou tratar dela, normalmente essas ações têm a ver com pedido de herança. O que é isso? Né? Ação de petição de herança. É a ação das mais conflituosas que nós temos no direito processual relativo ao inventário. E quando eu falo conflituosa, nós temos séculos de briga, né, principalmente na doutrina, sobre a natureza jurídica da petição de herança. A petição de herança, então, é uma ação em que um herdeiro que foi preterido da partilha, normalmente da partilha, então, correu o inventário inteirinho, sem que aquele herdeiro tivesse participado do inventário. Então, o primeiro requisito da petição de herança é esse. A petição de herança, ela foi construída pela doutrina, tá? Então, a doutrina dizia, o herdeiro tem direito de pedir herança. O herdeiro tem direito de pedir herança em tais situações. O herdeiro excluído da partilha tem o direito de pedir herança em tais situações. Normalmente na investigação de paternidade, né? Então, aí a gente vai ter uma ação de família junto com uma ação do direito sucessório, que tem um problema enorme aí. Essa discussão vem desde Pontes de Miranda, tá? É uma discussão extremamente antiga no nosso direito, que a gente peleja, mas não consegue chegar a uma solução para a petição de herança. Então, quando veio o Código de Processo Civil, o Código Civil, e para mim o professor Valcir tem toda a razão quando diz que o Código de Processo Civil, no que for contraditório ao Código Civil, terá que ser aplicado o Código de Processo Civil, mas quando veio o Código Civil de 2002, nós, civilistas, ficamos muito felizes que ia ter um capítulo sobre a petição de herança no Código Civil, o que já causou estranheza, porque como que vai ter petição de herança no Código Civil? Devia ser no Código de Processo Civil, não no Código Civil, mas como ambas são leis ordinárias, ótimo que alguma trate disso. E ficamos, né, felizes, que bom, vai finalmente tratar da petição de herança. Só que o Código Civil tem 6 ou 7 artigos, a partir do 1824, trata da petição de herança, mas não diz as duas coisas primordiais que nós precisávamos saber. Então, foi completamente inócuo o 1824, o capítulo referente à petição de herança. E aí, voltamos à estaca zero. Qual que é o problema? O herdeiro não sabia que era herdeiro. E aí, o professor Valcir já falou dos herdeiros necessários, então nós estamos falando de descendentes, ascendentes ou união estável, né? Porque o cônjuge tem lá a certidão de casamento, então união estável. Essa pessoa podia não saber que era descendente ou ascendente de alguém que morreu e deixou herança e ele foi preterido. Por exemplo, uma mãe que não conta de quem é o pai da criança, não conta, ninguém sabe. No dia que o menino faz 18 anos, ela resolve dizer, olha, sabe aquele senhor que morreu quando você tinha 6 anos de idade, que era nosso vizinho, você tinha 3 anos de idade, que ele era nosso vizinho, quando você nasceu, tinha um moço que vinha aqui, ajudava, não sei o quê. Na verdade, ele era seu pai. Agora que você fez 18 anos, eu tô te contando. Então, esse é o grande problema da petição de herança. Aí, aos 18 anos, ele vai ver onde que está essa herança. E a herança já foi dividida, já acabou, não tem mais jeito, o inventário acabou. Aí, bom, primeiro ele vai ter que provar que ele é filho, né? Segundo, ele vai ter que provar que ele não foi chamado para herdar. Ótimo. Como fazer isso? Uma coisa que pouca gente fala é o seguinte, na verdade, a petição de herança é uma ação de competência de quem? Em regra, primeiro do juiz universal do inventário, né? Então, você tem um conflito de competência que quase nenhum autor trata disso, não trata disso. Essas ações geralmente são movidas, né, em comarcas grandes, mas e quando é comarca pequena, é vara única, ótimo. Mas quando você tem uma vara de sucessões e uma vara de família, os autores, 90% vai dizer, até porque tem súmula do Supremo, que vai dizer o seguinte, não, a petição de herança tem que ser cumulada com a investigação de paternidade. E o que a gente tem? A gente tem uma súmula, eu até tratei dela, venho tratando dessa súmula em alguns artigos meus, e a súmula de 1963, olha, então, a súmula veio tentar explicar o que a lei não explicou, né? Qual o prazo para esse moço, agora já adulto, entrar com a ação pedindo a herança? Por quê? A súmula diz o seguinte, o direito de investigação de paternidade é imprescritível
né? Mas não o é o pedido de herança. Bom, data máxima vênia, essa súmula, ela fala o óbvio. Por quê? Não só o direito à paternidade é imprescritível, toda ação de Estado é imprescritível. Então, eu não preciso de uma súmula para me dizer que a ação de Estado é imprescritível. Mas não o é a petição de herança. Claro, a petição de herança pede uma coisa, herança, uma res, né? E ao pedir uma res, é uma ação de direito real, portanto, prescreve. Não sei em que prazo, qual prazo que ela prescreve? 10 anos. Ótimo. Muito bem. A investigação de paternidade não prescreve e a petição de herança, 10 anos. Ótimo. Resolvi o problema. Outro problema. De quando? De quando? Esses 10 anos são de quando? Eu posso pensar de quando nasceu, de quando a pessoa morreu pelo 1784, que dá o droit de sacina, que é exatamente a transferência da herança se dá com a morte, ou, por fim, a própria ciência da paternidade, ou como tem decidido o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, do trânsito em julgado da ação de investigação de paternidade. Porque quando que eu sei que eu sou filha? Eu só sei que eu sei definitivamente que eu sou filha de alguém quando o Supremo diz que eu sou filha de alguém. Quer dizer, que eu não caiba mais recurso. Não cabendo mais recurso, eu sou filha. Só que essa ação demorou 30 anos para correr, para fluir. E agora? Já se passaram 10 anos da morte. Então, o entendimento hoje é que a prescrição corre do trânsito em julgado, da ação de investigação de paternidade para a pessoa pedir herança. E isso gera uma insegurança jurídica. Imagina você, aos 50 anos, vem uma pessoa, seu irmão, dizendo que há 50 anos atrás, quando seu pai morreu, ela já era filha e, portanto, ela tem direito à herança. Tá? Então, é importante a gente pensar nessa prescrição, porque esses que são 10 anos são, e tem essas 4 soluções, e é importante para mim aqui, né, dizer que eu, como professora de Direito das Sucessões, entendo que todo direito sucessório, o direito se dá na data da morte. Então, por uma questão de segurança jurídica, 10 anos contados da data da morte. Agora, e a acumulação de ação, tem que acumular a petição de herança, porque senão sua petição de investigação de paternidade, a ação de investigação de paternidade vai demorar tanto que ela vai superar os 10 anos da morte. E aí você vai ser filho, mas não vai ter direito à herança mais. Então tem que acumular. Ótimo quando você tem um juízo que pode decidir as 2 causas, você pode acumular. Mas quando você tem um juízo sucessório e um juízo de família, você tem que fazer o pedido na família para interromper a prescrição ali, mesmo que seja juiz incompetente, vai interromper a prescrição, você vai resolver a questão de família, é filho, e aí, sendo filho, vai reabrir o inventário e vai pedir a nulidade do inventário, porque o filho não participou da herança. E eu entendo que isso conta-se da abertura da sucessão e não do trânsito em julgado da sentença, embora eu seja vencida nesse particular, tá? Então, atenção à súmula, acho que essa súmula, na verdade, todo mundo fica falando dela muito, mas ela é inócua, e é importante que nós acumulemos esses pedidos, né, mas que saibamos que essa prescrição é de 10 anos pelo caráter geral da lei. É isso, acho que estou um pouquinho atrasada no tempo, mas é realmente uma ação muito, muito complexa.